Glória a Deus. Paz, irmãos, boa noite. Glória a Jesus. Essa é uma noite especial. Sempre é, né? A presença do Senhor, a casa dele, junto com os irmãos. Por isso que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram. Aleluia. É uma noite especial porque o nome dessa reunião é Encontro de Fé e Restauração. É encontro de fé. E a gente vai falar de fé hoje. Queria que você abrisse comigo livro do Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. Amém. Acharam? Tá fácil, na Gênesis 15, verso 1 diz assim: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Galardão é recompensa. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E o comecinho do verso 6 só: creu Abraão no Senhor. Amém. Ó Deus, a tua palavra, Espírito Santo continua conduzindo como desde o início o Senhor está fazendo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema hoje, o título é esse daqui: o limite da visão determina o limite da posse. Tem uma história, certamente tem gente que gosta de café aqui. Eu gosto de café. Você sabe que diz a história que a muda de café, ela foi roubada. Ela chegou na América porque ela foi roubada por um inglês lá no Oriente. E ele pegou o navio e ele, trazendo a muda aqui para o Ocidente. A viagem demorou demais, teve lá as calmarias, não tinha vento, e a água do navio acabou. Quem já ouviu essa história? A água do navio acabou. E o que ele fez? Ele deixou a água dele para a muda, para a planta. Passou sede, para que a muda sobrevivesse, e sobreviveu. E foi assim, diz a história, que o café chegou no Ocidente. Então, graças a um homem de visão, alguém que teve uma visão. O que é uma visão? Alguém já disse que visão é aquilo que o coração vê, aquilo que os olhos veem. Alguém disse assim, né? São as nossas vistas, mas visão vai muito além do que esses olhos veem. Visão é aquela capacidade que você tem de enxergar além da situação. Você enxerga longe. O que Deus fez com Abraão aqui? Ou Abrão, ele ainda era Abrão, né? Abrão com A só, pai das alturas. Abraão, depois Deus muda o nome dele, significa pai de multidão. E aí, ele está dentro de uma tenda. E o verso aqui, o primeiro diz assim, começa assim: depois desses acontecimentos. Quando você lê o verso 14, Abraão se meteu lá numa situação, teve que resgatar o sobrinho dele, teve que ir para a guerra com os reis lá, uns 5 reis. E ele volta, ele resgata, todo mundo feliz, e ele entra triste na tenda. E a gente entende por quê. Porque, sabe aquela história, parece que todo mundo está alcançando seus sonhos, as pessoas estão vivendo suas vidas, e o Abrão ainda
não tinha alcançado a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Que dele nasceria um filho, e que esse filho geraria uma descendência, um povo que veio a ser o povo de Israel. Mas ele não tinha recebido, e ele se enfia na tenda, como Elias, alguém triste, alguém abatido, alguém decepcionado. Elias entrou numa caverna, queria morrer. Abraão, triste, as coisas acontecendo, ele ajudando os outros, ele ajudando outros a cumprir seus sonhos, abençoando o outro. Mas e ele? Essa foi a pergunta que ele fez. E eu, Senhor? Vou nem pedir para você erguer a mão, né? Aquela pergunta assim, fala, será que tem alguém assim aqui? E aí Deus responde a Abraão. E tem algumas coisas aqui que a mesma resposta de Deus é a resposta para você hoje aqui. A mesma resposta para Abraão é a mesma resposta que Deus tem dado ao longo dos séculos. E a primeira resposta, qual é? Está no verso 1. Veio a palavra do Senhor. Depois desses acontecimentos, depois de uma decepção, depois de uma tristeza, depois de novo e de novo, Abraão ter perseverado, lutando, ajuda um, ajuda outro, abençoa aqui, abençoa ali. E depois de fazer tudo isso, e ainda não ver a palavra se cumprindo na vida dele. E aqui já se passaram alguns anos. Veio o quê? A palavra do Senhor. Sempre na Bíblia, você já ouviu isso aqui. Toda vez que Deus quis, Deus se manifestou na vida de alguém, Deus deu uma palavra para a pessoa. Tudo sempre começou com uma palavra, que a pessoa creu. A gente leu no verso 6, creu Abraão. A pessoa recebeu, a pessoa reagiu à palavra. O que a pessoa tinha? A palavra. O que Abraão tinha aqui? Nada, senão uma palavra da parte do Senhor. E provavelmente você está na mesma situação hoje, de olhar para a sua vida, e talvez a tentação de se enfiar num canto, num buraco, numa tenda. E a tenda aqui, ela representa a limitação na nossa vida. É onde eu quero entrar e não quero sair, onde, né, eu falo com Deus, eu reclamo, posso até murmurar, eu pergunto para Deus, e aí, Senhor? Como Elias se enfiou numa caverna, não queria sair dali. Como é que Elias saiu da caverna? O Senhor o chama para fora da caverna. Elias, sai, vem para cá. E Deus começa o quê? A dar uma palavra para Elias. E a mesma palavra você e eu estamos recebendo essa noite aqui. A mesma palavra. O mesmo Deus está falando. E é interessante quando nós falamos sobre visão. O sujeito aqui que diz que trouxe a muda de café, ele suportou um momento difícil. Ele abriu mão de um conforto. Ele, resumindo, ele não olhou para o momento difícil. Ele fez o que fez. Ele tomou uma atitude drástica na vida dele. Ele fez tudo o que ele poderia fazer. Por conta de quê? De uma visão. Ele enxergava naquela muda algo que ele viu lá no Oriente. Aquele café maravilhoso, aquele cheiro. Quem gosta de cheiro de café de manhã aqui? Qualquer hora, né? Meu Deus. Mas ele olhava para a muda. O que ele tinha na mão? Ele tinha uma muda. Você viu Jesus, vê Jesus falando o tempo todo: o reino de Deus é como uma semente. Amados, reino de Deus se manifesta na vida de quem tem visão. Porque Jesus diz, é como uma semente. O que eu tenho? Eu tenho uma semente. Mas uma semente, ela tem um potencial incrível. Um negocinho desse aqui tem aqui dentro o potencial de uma plantação. Aquela muda deu origem ao café na América inteira, América Central, América do Sul, tudo quanto é lugar. Uma semente. O que eu preciso? Eu preciso enxergar isso. E você, talvez,
Hoje você está desse jeito, olhando para algo, olhando para a sua vida. E você olha para a sua vida, quem sabe para o seu casamento, quem sabe para a tua vida espiritual. E o que você enxerga, né, é algo pequeno. É algo que aos olhos humanos é desprezível. É algo que você olha e diz: o que eu faço com isso? O que vai sair daqui? O que vai sair daqui, eu preciso acreditar. Eu preciso crer. Está no futuro. Mas para esse futuro acontecer, esse futuro começa hoje. O futuro começa hoje. De você olhar para uma semente e você ter uma visão. O que Deus fez? Qual foi a visão de Abraão? Abraão, sai, vem para fora. Olha para as estrelas. E se você puder contar as estrelas, assim será a tua descendência. O limite da minha visão, o que Deus faz? Deus tira Abraão da limitação e manda ele olhar. Olhar para onde? Para o infinito, para as estrelas, para o céu. Assim será a sua descendência. Então o limite é assim mesmo. O limite do que eu enxergo, é isso que eu vou ter na vida. O limite da minha visão vai ser o limite daquilo que eu vou possuir. Se eu olho para uma semente, eu não acredito, eu não enxergo ali o que um outro enxerga, eu não vou ter, eu vou pegar aquela semente e jogar fora. Mas quem já tem uma visão, o que ele faz? Ele cuida da semente. Ele investe, mas não tem nada acontecendo, calma, eu entendo disso, tem que adubar, vai dinheiro, vai investimento, a pessoa, o que ela vai fazendo? O que é a visão? É fé, porque a natureza da fé é exatamente a mesma coisa de uma visão. A fé leva você além de você mesmo, a fé leva você, igreja, além do momento que você está vivendo. Amém? Hebreus 11:1. A fé é certeza do que se espera, é convicção daquilo que eu não vejo. Fé. Essa é a natureza da fé, a fé bíblica. Então você pega algo, hoje, você está olhando para a sua vida, para a tua situação. O que você tem que fazer? Você tem que sair da tenda hoje. Você tem que continuar reagindo à palavra de Deus, porque Abraão já tinha recebido uma promessa, mas estava no momento de desânimo. E aí Deus o renova como? Com a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quer dizer então que um homem como Abraão, que todo mundo sabe quem é Abraão, que marcou a história do mundo, deu origem ao povo de Israel, de onde veio o Messias e tanta coisa mais. O que aquele homem teve para que tudo isso acontecesse? Num momento de desânimo, num momento de decepção, a mesma coisa que ele teve é o que você e eu temos nessa noite, meu irmão. Talvez você já ouviu, já recebeu promessa, você conhece a palavra. Hoje, essa noite é noite de renovo nesse lugar. E aí, quando eu tenho visão na vida, fé, eu honro, como diz a Bíblia, os pequenos momentos, os pequenos começos. Zacarias 4:10, não despreze o dia das pequenas coisas. Aquela hora que você olha para a sua vida, de novo, né? O que você está enxergando? Não tem muita coisa boa não. Mas quem tem visão fala, não. O que a gente faz com uma semente? A gente aduba. A gente não, né? O pessoal que mexe com essas coisas, né? Põe na terra, aduba a terra, trabalha. O agricultor vai lá no banco e ele financia a máquina, a colhedeira, porque vai ter colheita. Ele está com a visão na cabeça dele. Ele está trabalhando hoje, mas ele está com a visão na cabeça, vai ter colheita. Ele vai no banco, ele faz financiamento para máquina, ele arruma dinheiro também para, que mais ali, para, não é pesticida, é outro nome, né? Pesticida parece que não é muito politicamente correto. Como é que é? Não, o que mata a praga, além de fertilizante, o que mata as pragas, pronto. Ele ele arruma dinheiro para comprar esse negócio aí que eu não lembro o nome. Pronto, qualquer coisa do tipo aí.
Sim, glória a Deus pela sua vida, amém. E aí, glória a Deus, já entendeu, né? O que acontece, irmãos? A pessoa de fé, o que acontece na vida de alguém que tem fé? A vida da pessoa se harmoniza com esse futuro, com essa visão. É hoje. É por isso que a fé produz isso. Você pode estar numa situação difícil, mas os homens e mulheres da Bíblia, eles não estavam vivendo na situação difícil. Como Paulo, pastor Nilson falou isso outro dia. Paulo preso, ele escrevendo, acho que aos Filipenses, ele fala assim: o prisioneiro de Cristo, Paulo, paz do Senhor, irmãos. Ele não era prisioneiro, ele estava preso em uma prisão romana, mas ele não se via prisioneiro dos romanos, ele se via em Jesus. Eu não sou prisioneiro do mundo, não. Eu estou preso, ligado ao meu Jesus. Diga assim comigo: a fé harmoniza a minha vida com o sonho de Deus. E tem gente que muitas vezes desiste do sonho de Deus. E sonho de Deus, ele realmente é desafiador, porque é Deus botando sonho, e é coisa grande. Efésios 3:20, Ele é poderoso, é fé. Se trata de fé aqui. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a pessoa abre mão de um sonho, porque, como eu disse domingo, a Bíblia fala que há uma felicidade, há uma alegria. O reino de Deus é alegria, justiça, paz no espírito. É felicidade, mas não é facilidade. E aí você está ligado ali, a tua vida se ambientou, se harmonizou com a palavra da verdade, com o sonho, com a visão que Deus está dando. Você sai da tristeza, você não paralisa, você continua investindo em algo que aos olhos humanos, você fala, mas isso aqui, o que vai sair disso? É por isso que para o homem natural, viver de revelação é absurdo, mas não para quem conhece o Evangelho. É loucura para quem não crê, mas o Evangelho é poder de Deus para salvar, para abençoar, aleluia, a minha vida e a sua. É como você receber. Se você receber, você me conta, por favor, aleluia. Você recebe lá um e-mail, uma mensagem que você ganhou uma herança. Ó, daqui 2 meses, porque tem um trâmite, o advogado escrevendo. O que você vai fazer se você receber uma mensagem dessa? Acho que você larga o emprego daqui a pouco. Você nem aparece mais no emprego. Fala, não, pronto. Não sei lá o que você vai fazer. Começa a pular. Quem sairia pulando, gritando, abraçando quem estivesse na sua frente, se você recebesse uma notícia dessa? Falou, vou ter uma herança de milhões de dólares, daqui 2 meses, só passar o trâmite, você pegou na mão. Quem? Yeah. Você ia botar uma mensagem assim no Instagram, enigmática, né? O sol sorriu para mim, alguma coisa assim, né? Você ia dar um jeito de expressar, falar, você não ia se aguentar. Um telegrama de um advogado, de um dinheiro que daqui a um tempo vai ficar tudo aqui. Você vai entrar na eternidade e nada se leva dessa vida, diz a palavra. E qual é a sua reação diante da palavra do Deus Todo-Poderoso na sua vida e na minha? Essa noite aqui, irmão, irmã, você que está no meio da sua batalha, qual é a tua reação? Qual foi a reação de Abraão? Ele saiu da tenda. Eu sou contigo, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É interessante que é bem assim com a gente também, né? Deus vem com uma palavra dessa assim: eu sou teu escudo. Não tenha medo. Não tema. Tem alguém que entrou com medo aqui do amanhã? A gente falava de medo domingo, né? Medo disso, medo daquilo, medo de não dar certo, medo de não ser bom o suficiente, competente o suficiente, boa o suficiente. Deus vem e fala: não tema,
É bem aquela hora que o Abraão fala assim: não vai acontecer comigo. Cadê? Onde está, Senhor? Acontece com um, é sempre assim, né? Parece que todo mundo está se dando bem, né? Acontece com um, acontece com outro. Eu ajudo os outros a alcançar seus sonhos e o meu. Muitas vezes, em geral é assim mesmo. Primeiro você vai abençoar outros. Você vai abençoar o teu patrão. Ele vai andar com um carro melhor que o seu. Você vai ajudar outro a alcançar seu sonho. Mas vai chegar a hora, se você não parar, se você não duvidar do que Deus fala, se você continuar harmonizando a sua vida com a palavra, a visão que você recebe, o que Deus disse para Abraão? Olha, assim será a sua descendência. Vai ser grandiosa, vai ser algo abençoado. Glória a Deus. E o que o texto fala? Creu Abraão. E eu preciso agilizar algumas coisas aqui, meu pai. Primeiro então, se entregue. Como assim entregue? Eu quero ser objetivo. Amados, é preciso, viu? Abandonar coisas que você sabe, para você conhecer aquilo que você precisa conhecer. Existem umas verdades muitas vezes dentro de nós que roubam a nossa vida. E parecem verdades bíblicas ou que tem lógica. Coisas assim de muito bom senso. Você quer um exemplo? Por exemplo, sobre cura. A gente vai orar sobre cura aqui. O Espírito Santo me mostrava na oração. Uma mulher com pólipos. Tem um cisto e pólipos aí em você. Alguém com ouvido direito enfermo. Eu creio, Deus vai curar. Deus pode curar essa noite aqui. Tem mais coisa aqui, eu anotei. Eu anotei que o Espírito Santo me deu. Tem gente com... O Senhor mostrava umas veias, veia, artéria. A palavra que vinha eram veias. É como se fossem esses bambus assim, que tem ali uma parte lisa e tem um nó assim, né? Que parece que é uma interrupção. Estreitou aí as veias. Deus tem cura. Mas quando a gente ouve uma palavra como essa, Deus cura. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. Você sabe o que acontece? Eu estou falando então de abandonar coisas que parecem ter bom senso, que você já ouviu muitas vezes, que parece ter lógica, parece ter base bíblica, mas não é. Quer um exemplo? Quando se fala em cura, antes de falar em cura, vamos falar do agir de Deus. Deus quer se mover na vida de alguém. Aí chega alguém perto de você que não conhece Jesus. E a pessoa fala assim: não, eu acho que Deus desistiu de mim, eu fiz muita bobagem. O que normalmente a gente fala para a pessoa? A gente fala assim: não, Deus ama você. Venha como você está, Deus vai tratar com você. Vem, deixa Ele te ajudar, sozinho você não consegue. Mais ou menos isso? Não? Deixa eu botar o óculos aqui, ver se eu ouço vocês. Vocês andam evangelizando aí, andam encontrando gente assim. Você vai falar para ele, para ela: vem, Deus ama você, Deus quer agir na sua vida. E a pessoa fala: amém, aleluia. Aí ela vem. É a graça de Deus que recebe a pessoa como está, mas não vai deixar a pessoa como está. E aí passam uns 15 dias, a pessoa está num culto como esse, ou ela chega, sei lá, uma reunião, uma célula, e ela está doente. E aí chega e fala: olha, ora por mim, eu estou doente. Aí alguém chega para ela e fala assim: você não tem algum pecado escondido, será? Será que você não tem alguma coisa para acertar na sua vida? A pessoa fala: tenho, me falaram que 15 dias atrás falaram que eu podia vir como eu estou aqui, né? Mas o que eu tenho que fazer então? Sabe o que vai acontecendo? A salvação é pela graça, mas a cura é por obras. Eu primeiro tenho que ficar bonitinho para Deus me curar. Lembra que a gente já falou? Eu estou falando de ideias que às vezes viram uma salada aqui dentro. E um dos resultados dessa salada, da palavra ter poder, de eu ter uma visão correta, da palavra produzir fé,
eu creio, eu entendi, eu quero isso para mim. É que Deus, Ele é muito complicado. Ou é complicado o suficiente? Parece que é difícil agradar a Deus. Parece que sempre eu estou devendo alguma coisa. É assim ou não é? Não, também não. É assim? Parece que nunca é o bastante. Coisas que a gente ouve, parece que nunca é o bastante. Parece que eu estou sempre na marca do pênalti. Parece que parecia que, não, agora está legal. Agora Deus vai se mover. Não, peraí, né? Peraí, né? Você já viu, por exemplo, Marcos capítulo 16, Jesus dizendo: os sinais seguirão os que creem. E fala assim, olha, imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão? A Bíblia está dizendo ali, Jesus disse, imporão as mãos sobre os perdoados? Não. Está dizendo ali, imporão as mãos sobre os perfeitos? Não. Imporão as mãos sobre os salvos? Não. Imporão a mão sobre o enfermo. E alguém vai dizer assim, mas pastor, se fala um negócio desse, dá a impressão então que a pessoa pode viver do jeito que quiser. Deus vai lá e abençoa, Deus vai lá e cura. Não, não. Não, porque o próprio Jesus, quando curou algumas pessoas, quando livrou gente aí de pecado, o que ele falou? Ele livrou, ele amou a pessoa, mas depois disse para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Primeiro Deus age. Primeiro Deus quer se mover na vida da gente. Deus quer tocar, Deus quer tocar. Mas uma pessoa, como ele falou também para aquele paralítico do tanque de Betesda, vai, ele cura aquele homem. E depois fala assim: vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que eu consigo entender? Creia. Está disposto a ser tocado pelo Espírito Santo? Deus vai tocar. Ele vai te alertar depois, vamos dizer assim, mas o alerta vai aparecer. Porque alguém, claro, pode ir para o inferno curado, saradinha, pode. Então, Deus quer se mover como um pai. Visão, qual é a visão que você tem de Deus? Lembra que a gente já falou aqui até sobre cura? Que pai e mãe, que a título de ensinar uma disciplina, algo para um filho, o filho errou, a filha errou, saiu na garoa, saiu no frio, sem agasalho. Que pai e mãe que tem aqui que fala: não, você vai ficar doente agora, até você aprender. Ninguém faz isso, né? Você corre para o hospital, amém? Você ora, você pede a misericórdia. Ninguém fica pensando: será que Deus vai curar? Será? Desobedeceu? Foi na chuva? Não, você cura primeiro, você dá remédio primeiro, depois você disciplina. Está entendendo como a coisa às vezes é confusa? Como o resultado disso é um Deus que parece que eu tenho que cumprir várias coisas primeiro. É o tempo todo assim, para Deus me amar, me libertar, me ajudar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, há um Deus que opera através da graça. É pela graça. Ele vai disciplinar. Ele vai alertar você: estreito é o caminho. O caminho é estreito, não se engane. Mas Ele ama você. E essa noite Ele quer tocar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Entregue-se. Remova essas coisas. Segundo, examine a sua vida. Qual foi o convite para Abraão? Deus fala assim: olhe, conte, faça conta, veja se você pode contar. Examine a sua vida. Será que a fé, a visão que você tem é fé bíblica? Sabe aquela historinha do equilibrista, aquele cara que tem aquela vara comprida lá, ele estende um cabo de aço em um precipício ou entre dois prédios, e aí junta uma multidão, né, para ver. Aí o pessoal já está com o celular assim, né? Fala: tem que dar uma balançadinha pelo menos, né? Todo mundo ali só filmando, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui.
Aí o equilibrista pergunta para a multidão, fala assim: vocês acreditam que eu possa fazer isso? Aí a multidão fala: sim, acreditamos, né? Acreditamos. Equilibrista, sim, lógico que a gente acredita. Fala então, aí diz o equilibrista: então eu quero um voluntário que venha comigo. Aí ninguém vai. Isso é fé? Não. Que nome tem isso? Não sei. Ao mesmo tempo que acredita, mas não quer se envolver. Ao mesmo tempo que fala: não, é possível, mas eu não quero pôr a mão nisso. Não quero me envolver. Crê coisa nenhuma. Examine o seu coração nessa noite. Examine como é que é a sua fé. Você, falando de Abraão, você faz um cálculo primeiro, você olha para a sua situação, e primeiro você estuda a chance daquilo dar certo, e você está fazendo isso em termos espirituais, assim, de crer em Deus ou não, e se tem uma boa chance aquilo, aí você decide crer ou não em Deus. Isso é fé? Não, isso não é fé, nem é a fé de Abraão, porque Deus, melhor, Paulo fala de Abraão em Romanos capítulo 4, que esse Abraão, que recebeu a promessa, que era impossível, porque ele era um homem idoso, a esposa idosa e estéril, diz que Abraão, Romanos 4, ele creu contra a própria esperança. Lembra disso? O que é crer contra a própria esperança? Que fé é essa que Abraão teve? Crer contra a própria esperança é crer quando você não tem mais chance nenhuma. Por que alguém crê assim? Porque Deus falou. Aleluia. Quem quer ter essa fé nessa noite aqui? Quem quer examinar a sua vida nessa noite, fala: eu estou crendo, a minha fé é uma fé bíblica, é fé de Deus o que eu tenho. Ou eu estou estudando as chances, e se não dá, eu não acredito mais. Eu passo a avaliar a coisa. Eu sou o parâmetro. Não, o parâmetro na minha vida é o que Deus fala. Disse Deus a Abraão: eu sou o teu escudo, não temas. Eu sou o teu Deus poderoso. Quem está entendendo aqui, diga amém. O que eu faço com isso? Eu saio da tenda. Eu creio. Terceira coisa, semeie. Pegue a palavra de Deus, essa semente que é o reino de Deus, a palavra, e ela toma conta da sua vida. Você entregou seu coração, fala: Senhor, enche a minha vida. Eis aqui a tua palavra, transborda a minha vida. Eu quero que a tua palavra, Senhor, seja a verdade absoluta na minha vida. Eu não vou mais ficar avaliando, tentando legitimar se é verdade ou não a promessa, o que o Senhor fala na tua palavra, através do que eu sinto. E a gente fica o tempo todo buscando sentimento, para um sentimento nos dar uma segurança. Não, agora eu acho que Deus está comigo. Não, eu estou sentindo aqui, agora eu creio. Não busque sentimento para validar a tua experiência com Deus. A verdade não é o que você sente ou deixa de sentir. A verdade na sua vida é o que a palavra de Deus diz a teu respeito, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Eu entrego meu coração para isso. Quem essa noite aqui vai fazer isso? Eu entrego. A tua palavra é a verdade. Porque você vê que Abraão reagiu à palavra. Ele reagiu. Ele não tinha nada. Na verdade estava piorando, porque foram passando os anos e ele foi ficando mais velho ainda. Abraão pegava um espelho de bronze lá na da época, e ele via, ele se sentia velho, ele parecia velho, e ele era velho mesmo, estava velho. A coisa só piorava, mas ele decidiu crer contra qualquer expectativa humana. O que ele tinha para ser quem ele foi e viver o que ele viveu,
a mesma coisa que você tem nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa. O texto do verso 6 diz o quê? Ele creu, ele saiu da limitação, ele saiu daquilo que virou um teto para ele, e ele resolveu olhar como Deus olha, ele resolveu enxergar como Deus enxerga, e essa semente é poderosa. Ontem, estou terminando, estava no culto lá na Rocha Carrão, um rapaz ali no culto, anos e anos atrás, alcoólatra, viciado, dependente químico, abandonando o emprego um atrás do outro, e isso foram alguns anos, e a moça que hoje é a esposa dele, algumas vezes já decidindo abandoná-lo, e ia abandoná-lo, e eu já tinha conversado com ele tantas vezes, e mais uma vez eu chamei aquele rapaz, ele sentou na minha frente, ele tinha uma filha, de um outro relacionamento, mas um relacionamento totalmente conturbado, a vida toda bagunçada, e da mesma maneira que eu já tinha falado da palavra, essa palavra, tantas e tantas vezes com ele, outros falaram também, mas naquela tarde, eu lembro uma tarde, ele olhou para mim, ele debruçou, ele começou a chorar, e eu falei, olha para a tua filha, sabe quando você já nem sabe o que você fala? Na verdade você começa a repetir, né? Eu falei, pensa na tua filha, se você não se preocupa com você, se preocupa com ela. E isso, e aquilo. Irmãos, de alguma maneira, aquela tarde foi diferente. Ele saiu dali decidido. Depois eu fui descobrir, comecei a ver isso. Anos se passaram. Está uma bênção, homem. Largou todo o vício, largou a vida de vagabundo. Casou com aquela mulher que aguentou ela ir embora. E hoje vive debaixo da bênção do Senhor. Você sabe como se chama isso? Perseverança. O que é que Abraão fez depois de sair daquela tenda? Ele pegou a visão. Ele foi renovado pela palavra. Ele enxergou o que Deus enxergava. E ele continuou. Aí depois ainda Deus muda o nome dele para Abraão. Ainda ele vai viver coisa, ele vai parar no Egito. Ele vai para cá, ele corre o risco de roubarem a mulher dele, a Sara. O rei lá se engraçou com ela, lá Gênesis 20. Ele faz um filho com uma concubina Agar. Ele vai para cá, ele erra, ele tropeça. Mas sabe uma coisa que ele fez com o erro, com o tropeço? Uma coisa ele fez, ele não parou. Ele não parou. E sabia que a palavra bem-aventurado, que está lá no primeiro dos 150 salmos, bem-aventurado é o varão. A palavra bem-aventurado no hebraico, no original, a tradução é caminhar. Você quer ser bem-aventurada? Continue andando. Se renove nessa noite, glória a Deus. Quem diz amém, amém? Se renove essa noite. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Para com esse negócio de ficar olhando para o que você sente ou deixa de sentir. Você não vive mais no reino da alma. Você vive no reino do Espírito agora. O Espírito que vivifica a promessa. Você tem que tomar uma decisão essa noite. Qual é a verdade que move a sua vida? Se a verdade na sua vida é o que você sente, você está pego. Se a verdade na sua vida é o que os teus olhos veem, não vai dar certo. Mas o homem e a mulher na história da intervenção de Deus no drama humano, na humanidade, o homem e a mulher que viveu a promessa contra toda a expectativa, toda a possibilidade, contra talvez si mesmo, o que sentia, o que via, olhava, o tempo passando. Mas a pessoa ouviu, recebeu, decidiu que a palavra de Deus, ela é a verdade na vida dela. Para terminar, eu estava ouvindo hoje a missionária Antonina, alguns conhecem, ela manda todo dia um áudio, né? Eu estava ouvindo o áudio hoje, e ela falando de novo de uma história que ela contou muito tempo atrás. Eu já falei aqui,
evangelizava na casa de detenção de São Paulo, que já não existe mais. Ela estava no dia lá do massacre do Carandiru, lá no Carandiru. Diz que um dia estava ela, uma missionária, uma outra irmã, e passando assim, e um preso perigosíssimo, um sujeito mau. O cara era mau. Falou assim: o que essas mulheres estão fazendo aqui? Tinha que estar na casa delas, aqui ninguém presta. E o cara era ruim mesmo. Porque mais uma vez ele fez algo lá. Botaram ele 60 dias no castigo, tipo na solitária. E ele dentro daquele lugar. E ela contando no áudio hoje, falou que ela orava por ele. Ele ouviu o evangelho lá dentro da cadeia. Mas como é diferente quando a palavra que a gente ouve tantas vezes, o dia que eu decido fazer dela a verdade absoluta na minha vida, as coisas mudam. As coisas começam a mudar. Ele no castigo, já tinha passado alguns dias, e ele conta que o vaso sanitário quebrado era um buraco, saiu uma ratazana desse tamanho, e a ratazana subiu nele, andou nele, e na pata da ratazana tinha um pedaço de papel. A ratazana era missionária. O pedaço de papel era o texto de João, capítulo 5, verso 24. Porque os presos pegavam os gideões. Conhece os gideões que deixam aquelas bíblias, Novo Testamento em hotel, em prisão? Deixaram lá. Os caras pegavam, enrolavam baseado na folha da Bíblia. Aliás, tem uma história engraçada de um sujeito que fazia isso. Um dependente químico e um rapaz, um cristão, falando para ele: eu quero falar de Jesus para você. Fala, vai falando aí. E falou: eu quero te deixar a Bíblia. Olha, leia essa Bíblia. Ele falou: eu vou pegar essa Bíblia, eu vou fazer baseado com cada folha dela. Falar: então, só vou falar uma coisa para você. Você começa por Mateus, começa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Novo Testamento. Aí ele, irmãos, ele começou por Mateus, Marcos, Lucas. Quando chegou em João, ele se converteu. O trato foi esse: antes de você enrolar, você vai ler. Foi isso. E ele leu. E o homem do castigo estava lá, a ratazana passou, deixou o texto. E ele lá. E ele pegou o texto, João 5,24. Jesus fala algo assim: aquele que crê em mim não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquela palavra nele. E ele fez uma oração a Deus: Senhor, se o Senhor, aquelas orações, né? Se o Senhor é real, se o Senhor existe, me dá um sinal. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir todos os dias da minha vida. E na manhã, e a Antonina conta que de manhã amanheceu, ele ia ficar muito mais tempo lá. Alguém entrou, e não entrou nem para trazer comida, para fazer nada. Falou: olha, sai porque te liberaram. Primeiro lugar que ele foi para o culto. E ele conta, a irmã Antonina conta que ele ficou encostado ouvindo o pastor pregando. E quando o pastor fez o convite, o apelo, ele se levantou e foi entregar a vida para Jesus. Glória a Deus. Quem quer sair da tenda nessa noite aqui, diga amém. Fique em pé então, em nome de Jesus. Você que está vivendo aí um momento, talvez que é do tamanho de uma sementinha. Você olha para essa situação na sua vida, quem sabe a tua vida espiritual, a tua saúde, a tua vida ministerial, as tuas finanças, o teu relacionamento. Você olha como uma coisa insignificante. Mas quando alguém olha para a sua vida, olha para aquilo que parece insignificante, mas olha com o olhar de Deus. Ele olha da maneira que Deus olha. Ele começa a investir naquilo como se fosse uma semente. Ela começa a cuidar daquilo pequeno, desprezível. Começa a cuidar, começa a trabalhar com aquilo, começa a ser zelosa com aquilo. E aquilo que aos olhos humanos parece que não vai dar nada, aquilo se torna semente.
Porque todo milagre de Deus sempre começou a partir daquilo que a pessoa tinha na mão dela. Lembra da viúva do pouco azeite? Lembra de Moisés com o cajado? Lembra de Davi com as pedras? Lembra do menino com 5 pães e 2 peixes? Sempre a conversa era essa: mas o que é isso diante do gigante? O que é isso para abrir o mar? O que é isso para matar a minha fome aqui? O que é isso para uma multidão, Jesus? Despede a multidão. Mas aquilo que parece pequeno hoje na sua vida, você vai mudar o teu olhar esta noite, um olhar de fé. Você vai harmonizar sua vida, sua cabeça, seu coração, tudo em torno disso que parece desprezível. Você vai honrar o dia das pequenas coisas. Você vai regar essa semente, esse pouco, esse pequeno aí. Você vai zelar, você vai cuidar. Você vai fazer o melhor, porque você tem uma visão agora diante de você. Você está enxergando isso que parece nada. Você já está enxergando aquilo como uma enorme plantação, uma colheita enorme na sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar aqui, quem é a pessoa que tem pólipos, cisto no seu útero? Quem é a pessoa do ouvido direito, tem um problema no ouvido direito? A pessoa que tem um estreitamento nas suas veias. O Senhor mostrava um motor, e eu sei que vai falar com alguém aqui. Mostrava um motor, os pistões do motor trabalhando, e eles limpos, como se fossem cromados, limpíssimos. Alguém pediu um sinal para o Senhor, e eu estou lhe entregando o sinal de Deus essa noite. Um motor funcionando. Uma mulher, o Senhor mostrava uma mulher, cabelo castanho, liso, nessa altura aqui, um pouquinho acima do ombro, uma jaqueta jeans, uma camiseta, uma blusa branca por baixo. E essa mulher teve situações com o seu pai, que ela está vendo agora, dentro da casa dela, o marido, repetindo erros, experiências ruins. E o Senhor mostrava essa pessoa até com óculos assim, jaqueta jeans. Eu não sei se ela está aqui, eu não sei se está na internet. E ela pensando, a mesma coisa que meu pai fez, o meu marido está fazendo com os meus filhos. E o Senhor manda dizer para você nessa noite: manda chamar, manda chamar. Essa moça olhando para a situação dela, a do jeans aí, do brim. E Deus manda dizer para você: Deus tem algo novo para a sua casa. Essa maldição, essa herança maligna é quebrada dentro do teu lar. Amado, o Senhor mostrou uma casa grande, não tem muro, aquelas casas parecem americanas, assim, que tem uma rampa para um carro, uma casa grande, no fundo um céu azul, e como se fosse um morro, uma montanha, toda verde no fundo. E a palavra que Deus me deu, eu anotei aqui: algo está sendo destravado nessa casa, a respeito de quem mora nessa casa. Algo está sendo destravado. Conforme eu vou falando aqui, quem são as pessoas? Vem para cá. Eu quero orar por você que está enfermo também, está lutando com enfermidade. Vem para cá. O Senhor mostrava alguém que vê um vulto. O vulto, uma roupa preta, um capuz preto, como se fosse comprido. Dá para ver as feições assim claras no rosto. Ele entrando como se viesse andando pela casa inteira. E a pessoa olhando aqui, ele saindo aqui, como se saísse pela parede.
enquanto eu vou falando aqui, vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá, vem para frente. Pode vir, pode vir. E você que hoje se sente dentro dessa tenda, você que se sente hoje aí como que tolhido, atrapalhado na vida, em nome do Senhor, o Senhor chama você para fora dessa tenda hoje. Em nome de Jesus, você vai dar um passo de fé aqui nessa noite. E o passo de fé, escute bem, isso não é ser pretensioso não, é porque Deus está nesse lugar. Porque a palavra de Deus foi apresentada. O teu futuro está hoje aqui. O passo que você der, vem para cá. Começa hoje, você dando um passo hoje aqui. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você que deseja então, vem em nome de Jesus. Enquanto isso nós vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo venha sobre o povo. Falar em línguas, o poder do Espírito, os dons do Espírito. Queria chamar os pastores, os líderes. Você que é ministro dessa igreja, obreiro nesse lugar, corre para cá para nos ajudar a orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.